Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Pode Chegar. É um podcast que a gente criou aqui para poder trazer mais relatos a respeito de temas que envolvem o Estado, mas principalmente o nosso mandato. A gente tem falado bastante sobre cannabis medicinal e dessa vez vamos abrir aqui um leque de conversas sobre adoção, que é um tema que desde 2015 mais ou menos entrou na minha vida como parlamentar através de um grupo de apoio à adoção, que é o Gala lá da Praia Grande. E nesse momento eu tenho a honra de poder receber aqui nada mais nada menos do que a Jussara Marra, que é graduada em Direito, analista do Ministério Público de Minas Gerais, presidente da ANGAAD, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, membro da diretoria do GRAAL, que é o Grupo de Apoio à Adoção em Uberaba, autora dos livros Adoção ao Alcance de Todos, Adoção Interracial e Como Me Descobri Branca. Também é colunista na Isto É, mulher e principalmente mãe do Dudu. Jussara, seja muito bem-vinda, é um prazer poder recebê-la aqui. Obrigada pelo convite, é um prazer participar. Isso aí. Como eu disse, esse tema acabou entrando na minha vida enquanto parlamentar através da relação com um grupo de apoio, que é o Grupo Gala, que você também conhece. Sim. Tem inclusive alguns que são membros da tua diretoria, acho que o Gilson. O Gilson é o nosso homem do dinheiro. Pronto, atualmente. Então, estou bem amparado ali com o pessoal do dinheiro da ANGAAD, mas quero agradecer você pela gentileza. A ANGAAD não é de hoje, que é parceira do nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa, desde a época do Paulo Sérgio, enquanto presidente, sim, que trouxe aqui vários relatos, histórias, desde a criação da frente até hoje. E agora você, como presidente, vai poder nos brindar nesse bate-papo. A gente teve um bate-papo agora há pouco na frente parlamentar da adoção, falando bastante de entrega voluntária. Sim. Também é um tema que eu quero abordar aqui, mas antes de entrar no tema da entrega voluntária, eu queria que você pudesse fazer um panorama da adoção no Brasil, talvez trazer o principal desafio e trazer um prospecto a respeito, enquanto ANGAAD, sobre a adoção no Brasil hoje. Maravilha. Eu vejo a adoção na atualidade, se a gente pegar aspectos legais, a adoção está muito bem amparada. O que mais traz desafios hoje em dia é a conscientização, a desmistificação, a desromantização, por um lado, e a efetivação do trabalho, por outro, né? A gente vê aí que muitos lugares que deveriam ter vara da infância exclusiva ainda não têm, descumprindo o provimento 36 do CNJ, que é de 2014. Já se vão quase 10 anos. Isso é uma luta, viu? É uma luta. Jussara, e as que tem, algumas vezes não estão com as equipes. Algumas vezes não. Na grande maioria das vezes não estão com equipes para atender, né? Então a gente vê essa dificuldade em dar vazão às habilitações, em dar vazão com efetividade às adoções. São algumas questões que permeiam. É multifatorial o que a gente tem de desafio hoje, mas se fosse para escolher dois maiores desafios, eu acho que seriam a romantização, por um lado, e esse é um trabalho muito forte dos grupos de apoio à adoção para que isso vá caindo por terra, e da falta de operacionalidade do outro lado, do judiciário. Okay. Sobre isso ainda, Jussara, existem os números que são sempre muito alardeados. Sim. Principalmente por aqueles que não têm tanta profundidade com o tema. Você consegue trazer algumas coisas pra gente? Eu sei que não precisa ser tão detalhado, mas os números que nós já falamos um pouco na frente parlamentar, que você trouxesse para quem nos acompanha no podcast também? Olha, os números, eles são flutuantes, né? Tá. Porque a gente está falando de realidade. E realidade de crianças e adolescentes acolhidos e desacolhidos e pretendentes, eles mudam todos os dias. Sim. Né? Esses dados, eles podem ser acessados por qualquer pessoa dentro do site do CNJ, na aba lá do SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção. Qualquer pessoa pode ter acesso a esses números. Mas hoje, enquanto eu vinha para cá, eu quis pegar dados de hoje para a gente poder falar em números exatos. Hoje, Brasil, nós temos 4.471 crianças e adolescentes disponíveis para adoção. 4.471. Tá. E do outro lado, temos 35.594 pretendentes habilitados. Né?
Assusta, né? É assustador, né? E aí a gente trazendo para São Paulo. Vamos trazer para São Paulo. 1.148 crianças e adolescentes disponíveis para adoção e 9.071 pretendentes para essas 1.148 crianças. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que existem 2 números. Se as pessoas forem lá pesquisar, elas vão ver que vão ter acolhidos e disponíveis para adoção. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas os acolhimentos estão cheios e a fila não anda, né? É aquela lamúria sempre. E a gente precisa entender o que é isso. Nem toda criança e adolescente acolhida está disponível para adoção. Para ela ter uma decisão de ser colocada em uma família adotiva, e eu não gosto de família substituta, porque eu acho que não vem como um segundo grau. Uma família adotiva é uma família. Ponto. Ela precisa de uma decisão judicial e ela precisa que essa decisão judicial, ou pelo menos uma liminar de suspensão do poder familiar, e uma decisão de já colocar em uma família adotiva, ela é fundada em estudos, né? São profissionais que que estudam aquela família biológica, que veem que realmente não existe uma perspectiva de que aquela manutenção ou retorno das crianças ou adolescentes ali para essa família. Não, isso não é legal, isso não vai ser bom para elas, e aí sim elas vão ser encaminhadas para uma família adotiva. Então a gente tem 2 números, um de acolhidos e um de disponíveis para adoção. Aptos a ser adotados. Tá. Então, a gente precisa ver isso. Aí, assim, a pergunta que, obviamente, todo mundo faz, quando você tem aqui um número... Vamos trazer para São Paulo, para a gente não ir nem na realidade brasileira. Vamos falar ficar só de São Paulo. No nosso estado, que em tese é um estado que tem mais organização, tanto do ponto de vista da justiça, quanto tem mais grupos de apoio à adoção. Sim. Enfim, são instrumentos que realmente funcionam. Ainda assim, nós estamos falando de 9.000 famílias, mais de 9.000 famílias que querem adotar e 1.148 entre crianças e adolescentes que estão aptos a serem adotados. Por que a conta não fecha? Essa conta não fecha, para a gente poder esclarecer isso para quem nos acompanha. Normalmente a gente escuta essa pergunta todo maio. Maio, né? 25 de maio, Dia Nacional da Adoção. Maio inteiro virou mês da adoção. Maio inteiro a gente responde essa pergunta. E por muito tempo, a resposta foi muito simplista. As pessoas, no geral, respondiam porque os pretendentes não abrem os seus perfis. Porque essas crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção são grupos de irmãos, crianças mais velhas, negros, e aí incluídos pretos e pardos, alguma doença, alguma questão séria de saúde. Então, os pretendentes não querem, a culpa é dos pretendentes. Por muito tempo, isso foi respondido dessa forma que é muito simplista, porque também é multifatorial. Existe sim essa diferença do perfil pretendido para a realidade das crianças e adolescentes disponíveis para adoção? Sim. Existe. E eu me lembro de estar numa reunião esse ano ainda, com o pessoal do Ministério Público da Bahia. E aí, um promotor que inclusive é muito amigo, muito querido, Dr. Milen, falou, o que a gente pode fazer para que essas famílias ampliem os seus perfis? A gente não pode fazer nada. A gente não faz uma campanha para que eles ampliem os seus perfis. A gente mostra a realidade. E aí vai da internalização de cada um. Ninguém é pior por não ampliar o seu perfil. É muito importante, inclusive é essencial, que as famílias, os pretendentes, né, sejam solo, sejam em casal, que eles sigam fiéis ao perfil que eles conseguem, que eles sonham, que eles dão conta. A gente não quer colocar essas crianças e adolescentes em um lugar que elas vão continuar em vulnerabilidade. Perfeito. A gente precisa que isso seja consciente. E ao lado disso, é lógico, existe o funil do judiciário. Existem pessoas que estão na rede que não são vocacionadas, isso é do ser humano, né? Então, é multifatorial. Por quê? É só culpa dos pretendentes? Não é. Existe essa diferença? Existe. Do que se quer e do que se tem. Mas não é só isso, não dá para ser simplista. Perfeito. Com relação, porque ainda é uma vontade, vamos dizer assim, porque existe essa ideia de que um recém-nascido, por exemplo, seja, como você falou, uma folha em branco para poder trazer da nova família, né, da família que está adotando,
todo um histórico novo, começar do zero, sendo que, na verdade, isso também precisa ser desmistificado, né? Sim, por vários motivos, né? Eu acho que o primeiro deles é que a gente não pode ignorar a vida intrauterina. A vida intrauterina, inclusive de uma entrega legal, de uma entrega voluntária, que a gente falou tanto, e vamos retomar esse assunto, ela é uma vida intrauterina sofrida. Às vezes até mais sofrida do que de uma criança que veio para adoção um pouco mais velha, né? Porque aquela gestação que já se sabe que ao final vai resultar em uma entrega legal, é uma gestação que não foi querida muitas vezes, que foi fruto de uma violência, que foi fruto de uma situação que não se pôde evitar. É uma gestação que ela foi levada ali com muita dificuldade, muitas vezes até o final, numa solidão, num sofrimento da gestante, que isso vai ficando nas memórias, né, daquela criança. E existem estudos que mostram, e eu não sou da área da psicologia, mas eu já li alguns e já escutei algumas pessoas falando, que essas marcas, elas vão se mostrar ali na primeira infância, na vida adulta, né? Esse é uma das grandes questões. E a outra, e essa é extremamente séria, é esse pensamento de, vindo para mim um bebê, eu vou apagar tudo que veio antes, eu não preciso nem falar de adoção. Nem contar, não preciso nem contar. E como assim? Que todo mundo tem direito à própria história, né? Então a gente precisa respeitar essa pecinha do quebra-cabeça dos nossos filhos, ainda que eles tenham vindo recém-nascidos, ainda que eles tenham vindo muito pequenos, que eles saibam de onde eles vieram, que eles saibam da origem deles, que eles saibam da adoção, que eles saibam que eles foram muito desejados, porque a adoção é, acima de tudo, um ato de vontade. Sim. Né? Muito mais do que ato de amor, é um ato de vontade, uma vontade que precisa se repetir todos os dias. E quando eles sabem disso, eles ficam muito felizes. Felizes, claro, de se sentirem queridos também, desejados, na verdade. Sim. Sara, sobre aí já entrando na questão da entrega voluntária, até porque esse tema acabou ficando bastante em evidência nos últimos tempos, especialmente depois que aquela atriz global acabou entregando, né, o seu filho e de forma completamente atabalhoada e até criminosa aquela profissional, né, da medicina, se eu não me engano, acho que era uma enfermeira, na verdade, acabou vazando a informação e ela acabou expondo tudo isso na grande mídia, e aí veio a questão envolvendo a entrega voluntária, que tem previsão legal aqui no Brasil desde 2017, e eu gostaria que você pudesse trazer um pouco desses aspectos, primeiro, da falta de informação a respeito da legislação e também sobre tudo que envolve essa gestante no momento de fazer a entrega da criança. A entrega, né, a entrega voluntária, como o próprio nome já diz, ela parte de um ato de vontade dessa mãe. E ela passou a ser legalizada em 2017. O que a gente tira, assim, de uma forma muito simplista da entrega? Ela coloca na lei algo que já existia antes, entregar para o sistema de justiça, para que ele direcione o seu filho para os pretendentes que já estão habilitados, para o melhor cuidado possível que ele possa ter, é o correto, não é crime. O que é crime, e aí a lei vem muito nessa linha, é de afastar o abandono. O abandono é um crime. Eu disse, né, enquanto a gente conversava mais cedo, que algo que me marcou muito nesse caminho, e foi até antes da chegada do meu filho, é a notícia de um bebê que tinha sido deixado no saco de lixo na Lagoa da Pampulha, lá em Belo Horizonte. Quando a gente tem uma lei que fala, olha, se você abandona, você está cometendo crime, mas se você entrega para quem de direito, você não só não está cometendo crime, como você também vai ser cuidada, você vai ser olhada, você vai ser atendida, amparada, né, amparada. A gente muda, a gente dá uma guinada nisso daí. A gente protege a criança e a gente protege essa mãe, porque a gente precisa olhar para a adoção e para todo esse sistema de acolhimento e tal, como um todo. Não dá para compartimentar e tudo ser adoção, né? Eu tô aqui pela Angaad, então a gente vai falar de adoção. Não, a gente vai falar também de convivência familiar e comunitária, qualquer que seja essa família. E a gente quer estruturar essas famílias, a gente quer que essa gestante também tenha o seu acolhimento, o seu tratamento, né? Que ela entenda que entregar é um ato de amor. Perfeito. Né? Então, o cuidado ele é amplo. Sobre isso ainda, a maneira que
os estados e até os municípios têm de tentar participar dessa questão envolvendo a conscientização a respeito da entrega voluntária é também publicizando isso de forma bastante simples e ao mesmo tempo acolhedor, né, para aquela gestante. Aqui em São Paulo nós já temos a Lei 16.729, que obriga que em todo o equipamento de saúde, maternidade principalmente, tenha a orientação para as gestantes, dizendo que a entrega voluntária é um direito, né, daquela mãe e que ela vai se sentir acolhida e tal. E você tem também estimulado isso em outros lugares. Você vem de Uberaba, eu queria que você contasse também um pouco do teu histórico lá na Associação de Apoio aos Grupos de Adoção, no Grupo de Apoio à Adoção de Uberaba, e que você também formulou lá uma legislação municipal e que isso tem servido também de experiência para orientar, eventualmente, uma gestante também. Eu costumo dizer que a gente trabalha muito como uma engrenagem, né? E é importantíssimo a gente firmar essas parcerias com quem está lá detendo poder e quem pode falar por nós. Não adianta só o ECA prever. Não adianta só vir uma lei e inserir essa previsão no Estatuto da Criança e Adolescente se a gente não implementar formas disso chegar na ponta. E a ponta que eu digo é a gestante. A gestante, ela não vai lá abrir o ECA e ler e ver que ela tem direito à entrega, né? Então, em Uberaba, esse ano, a gente tem uma vereadora que é parceira, que é pretendente à adoção. Então, esse ano a gente conseguiu, num esforço multissetorial também, né? Foi construção junto com o Ministério Público, com o Judiciário, com o próprio município, Poder Público Municipal, o Legislativo, na pessoa da vereadora Rochelle. A gente conseguiu que também fosse aprovada uma lei no mesmo sentido da que já existe aqui desde 2018, aqui no estado de São Paulo, que é de levar a informação para a ponta. E de uma forma simples. Não é colocar ali, né? Imagina, colocar um cartazinho com o dispositivo legal. Vocês acham que uma gestante que está ali numa situação de vulnerabilidade, ela vai parar e vai ficar lendo artigo de lei e vai entender o artigo de lei? Ela precisa da informação clara, rápida, precisa. E também a formação e informação de quem está ali atendendo essa gestante, né? Que possa orientar da melhor forma possível, que possa acolher da melhor forma possível. Das equipes, das né? Das equipes, porque são eles que vão ter o primeiro contato com essa gestante. E ela precisa se sentir segura, num ambiente seguro para manifestar esse desejo da entrega. Sentir que ali ela não vai ser julgada, que ela vai ser acolhida, que ela pode falar sobre isso. Perfeito. Né? Não, que bom saber disso e que a gente possa também usar essas experiências, tanto aqui do estado de São Paulo quanto de Uberaba, para poder desmistificar e também levar, eventualmente, essa mesma proposta legislativa para outros estados e até para outros municípios. Com certeza. Porque realmente eu penso que a gente precisa orientar e ela ter essa informação, pelo menos. A informação é dela, é um direito que ela tem. E aí ela vai tomar a decisão dela. E não cabe a nós julgarmos, né, os motivos pelos quais aquela gestante chega nessa vontade. Ainda sobre legislação, a importância de estarmos atentos aqui e até às vezes por falta de informação, as ideias do legislativo de tentar agilizar o processo de adoção, porque tem todo esse processo. Como é que pode? A gente fala aqui em 10 mil pais pretendentes, com mais de 1.000 crianças aguardando para serem adotados e tal. E aqui no estado de São Paulo, ainda na outra legislatura, em 2020, foi aprovado um projeto de lei que de alguma forma fazia com que as famílias acolhedoras pudessem furar a fila da adoção. Foi uma luta nossa aqui para conseguir, primeiro, tentar barrar o avanço desse projeto, porque ele parecia atrativo para todo mundo. E muitos colegas, na falta de informação, até, mas poxa, como assim? O que ela quer é fazer com que aquelas famílias que estão, vamos dizer, recebendo tão bem aquelas crianças, possam já adotá-las. E aí a gente tentou por várias vezes aqui explicar, no plenário acabamos não conseguindo e depois fizemos uma grande campanha com os grupos de apoio para vetar o projeto e nós conseguimos. Eu queria que você pudesse compartilhar um pouco da sua experiência com família acolhedora. Não sei se você acompanhou um pouco da tramitação desse projeto aqui na Assembleia e aí pudesse trazer também informações a esse respeito.
A gente acompanhou, eu acho que alguns dos cabelos brancos de todos os militantes da adoção vêm dessa época. A gente acompanhou com muito medo de que isso realmente fosse aprovado, porque existe toda uma preparação para adoção e um dos nossos grandes focos enquanto grupo de apoio é que a preparação seja muito bem feita. Não é que a gente vai ensinar as pessoas a serem... Nós, eu digo, as equipes que fazem a preparação, né? Ninguém vai ensinar ninguém a ser pai e mãe. Ninguém vai ensinar. Só que a adoção não é falar que filho é filho e ponto. A adoção tem muito mais do que isso. Tem peculiaridades que nós precisamos saber. Nós precisamos entender alguns dos mecanismos ali de vinculação, de testes, né, que a gente vai passar por eles. E a gente, será que está disposto a isso? Será que a gente está pronto para isso? Então, essa demora que as pessoas costumam falar, a primeira pergunta, todas as vezes que alguém vai falar, adoção, demora mesmo? Por que é tão burocrático? Calma, gente. Demora. Uma gestação dura 9 meses e ninguém reclama. Ninguém quer que o filho nasça antes, né? Então, assim, tem muita coisa. Acho que a gente pode falar sobre a demora desvinculado disso. A questão da família acolhedora, a gente está implementando em Uberaba agora. Então, a minha convivência com a família acolhedora de perto está sendo só agora, mas eu já acompanho isso e os benefícios que isso tem há algum tempo. Muitas pessoas que defendiam que a família acolhedora pudesse já ficar com essas crianças e adotar essas crianças, falavam porque elas já se vincularam, né? Para que vai quebrar outro vínculo? Então não pode para a família acolhedora porque senão vai vincular. Gente, criação de vínculo é positivo. Criação de vínculo é positivo. É algo que falta muitas vezes no acolhimento institucional. O que a gente reclama do acolhimento institucional? Tem um atraso no desenvolvimento natural porque não teve o estímulo necessário. A gente quebra isso com o acolhimento familiar, né? A gente pensa, quantas dessas crianças não tem quem as coloque na cama individualmente? É tipo assim, todas ali da mesma idade, a gente está na hora de dormir, todas na cama, apaga a luz e pronto, né? No acolhimento familiar, não. É ruim criar vínculo desde quando? O ser humano, ele se vincula naturalmente. É importante que o ser humano se vincule, né? O que a gente precisa ter muito claro? Que essas famílias acolhedoras, elas estão sim prestando um serviço. Elas não estão ali para fazer um test drive. E se der certo, a gente adota. Elas estão prestando um serviço. E não vai ser rompido o vínculo com elas a partir de uma adoção. Elas fazem essa transição para a família adotiva. Elas podem continuar tendo contato com essa criança, um contato positivo com essa criança, com esse adolescente, depois de serem adotadas, né? Então, isso só vai criar mais vínculos, não vai ser um rompimento, vão ser outros vínculos que vão ser criados. Então, a família acolhedora, eu acredito na família acolhedora como algo que vai fazer com que a adoção seja ainda melhor e mais tranquila para essas crianças e adolescentes. Que bom, até nesse sentido a gente, após a grande repercussão que teve nessa tentativa de poder agilizar o processo e de uma forma talvez pouco informativa trazer uma realidade que não é bem a verdade, a gente protocolou um projeto, aí sim, criando e garantindo recursos para o programa da família acolhedora, para que municípios menores também tenham condição de poder proporcionar esse serviço na prática em parceria com o Tribunal de Justiça. Então, está tramitando aqui na casa. Se precisar de algum apoio institucional de vocês, a gente fala. Ainda sobre projetos de lei, e nesse caso aqui que eu vou falar agora, a lei, a gente conseguiu aprovar aqui lá atrás o PL do nome afetivo, que eu sou autor e que em 2018 foi sancionado. Acho que você também conhece um pouco desse dispositivo legal. Aqui em São Paulo já é realidade, muito embora eu faça muitas cobranças dentro dos próprios serviços estaduais que desconhecem da própria legislação que está sancionada aqui em São Paulo. A lei nome afetivo, a lei 16.785, sancionada pelo então governador Márcio França, é lei, mas muitas escolas estaduais, muitos estabelecimentos públicos desconhecem e acabam ainda
os pais mais informados acabam tendo que, muitas das vezes, brigar, questionar. Queria que você pudesse trazer um pouco da informação a respeito dessa legislação que existe aqui em São Paulo e em alguns outros estados também. Primeiro, eu acho que, assim, eu, enquanto mãe, o meu filho chegou ainda antes dessa lei ser aprovada lá em Uberaba. Lá a gente tem uma lei municipal, que eu acho que é da mesma época. Eu não me lembro exatamente a data, mas eu acho que é 2018, 2017, por aí. Eu era a mãe que brigava. Precisei brigar muito pouco, mas eu era a mãe que brigava e cobrava isso. E quando foi aprovado, eu falei, ai, que bom, porque agora as pessoas não vão precisar brigar. Lê do engano, as pessoas continuam tendo que brigar, porque não existe, e aí não é uma falha da legislação, é uma falha de quem está ali na ponta. Não existe um treinamento, né? de que isso é lei, é fácil, é simples, é só cumprir. Isso para criança, extremamente para criança maior, é de extrema importância, porque ela já se vincula ao seu nome. Muitas mudam, inclusive, o prenome, né? É uma coisa que tem caído um pouco em desuso, a mudança do prenome, mas a criança que vai fazer uma prova, e ela tem que assinar ali o nome que não é o nome que ela vai ter, que é o nome que ela é chamada em casa. Aquilo dá um nó na cabeça da criança. Isso é uma questão de respeito, de garantia de direito fundamental da criança, do adolescente que está em processo de adoção. Pensa um adolescente. Adoção de adolescente, a gente já fala que tem tantas dificuldades. Aí você pensa num adolescente que ele tem que ir ali para a escola e é obrigado a assinar um nome que não é o nome pelo qual ele se reconhece. Ainda, mas né? que está num processo já de mudança. Exatamente. Né? E quanto tempo vai demorar esse processo? A gente não sabe. Porque pode ser que tenha outras questões envolvidas ali naquele processo que vá fazer com que ele se arraste por meses, às vezes por anos. Né? Então, a gente vai impingir esse sofrimento a essa criança, esse adolescente, de ter ali que assinar um nome, de ter que ouvir uma chamada. Não sei se ainda fazem chamada. Principal. A chamada, talvez na escola, ainda tem na escola, mas eu digo, me relatavam muito dos pais numa unidade de saúde, por exemplo. Unidade de saúde é terrível. Chegando com o seu filho, e aí, no caso, você está falando de adolescente, eu estou falando de bebês, mas crianças novinhas, e chama o nome diferente daquele que... Chama o nome. Então, um baita clima. É terrível. Quando meu filho chegou, Sara, eu conversei em todos os lugares e eu tinha já a carteirinha de plano de saúde no nome antigo, né? Eu tinha no nome antigo. E aí eu chegava para fazer o cadastro, eu falava, não tinha lei ainda. Aí eu explicava, eu falava, olha, é um processo de adoção, ele vai chamar tal. Então você pode, por favor, fazer na ficha... Fui atendido em todos os lugares, mas eu conheço várias pessoas que não foram mesmo depois da lei. Então, e aí eu te falar, eu falei muito aqui também para ser justo, cobrei muito do poder público, mas até mesmo das instituições privadas, seja plano de saúde, seja as instituições de ensino também, privadas, desconhecem da legislação, então que a gente também cobre, que eu faço isso com frequência, ao secretário de Estado, secretário de Justiça, para poder passar essa informação na ponta, que é o que a gente falou aqui a respeito da própria lei da entrega voluntária. E eu acho que aí, você falou o negócio dos pais que são mais informados e que brigam. Nós pais por adoção, nós temos uma responsabilidade de mudança social que tem que ser todos os dias. Quem entra para adoção precisa entender que também está trazendo para sua vida uma luta de transformação da sociedade. A gente é educador da sociedade. Então a gente precisa entender que o mundo não está prontinho para receber a gente, não está prontinho para receber os nossos filhos e que a gente vai ter sim que ser... mas é chato. Eu sei que é. Mas a gente vai ter sim que ser a mãe chata que vai lá na escola falar para não pedir uma foto de quando estava grávido. A gente vai ser a mãe chata que vai ter que ir lá na escola falar, olha, tem que colocar o nome, inclusive tem uma lei. A gente precisa se educar e educar os outros. É nosso papel, sim. Não, mas eu não quero, eu só quero ser mãe. Desculpa, não vem no pacote. Independente da posição que esteja, né? Assim, hoje você está na presidência da Angarad, todos. Tem gente, e a gente enfrenta muito essa questão, isso é de ponta a ponta no Brasil. Depois que o filho chega, some do grupo de apoio à adoção. Aí volta quando começa a aparecer os pepinos, por exemplo, na escola, né? Alguma coisa de vinculação, essa questão do nome afetivo. Aí as pessoas voltam, o que eu faço? Sim, se você estivesse acompanhando as nossas reuniões, você saberia que você tem o direito de chegar lá e falar, olha... Tem uma lei.
Olha, é assim. Olha, eu quero... que tal, né, você propor, você ser parceiro da escola do seu filho? Por que em maio a gente não faz um trabalho sobre adoção? Por que em maio a gente... É a realidade do meu filho. Meu filho convive com vários outros. Enquanto a gente está ali educando os outros, a gente está educando as famílias, a gente está mudando a sociedade. Né? Preciso ter uma visão grande disso. Não é só eu no meu núcleozinho familiar, meu filho chegou, meus problemas acabaram. Não é isso. A gente tem que ter uma responsabilidade de transformação social que é enorme. Bom, Jussara, antes da gente finalizar, até para anunciar aqui, que eu já falei hoje na reunião da Frente Parlamentar, mas quero reiterar, nós vamos abrir aqui um edital de emendas parlamentares para poder financiar projetos, aquisição de equipamentos, enfim, ações para essa temática da adoção. Então é claro que a gente tem que fazer isso com pessoa jurídica, portanto a gente está falando aqui de grupos de apoio, serviços de acolhimento e tantas outras possibilidades que nos remetem a isso. Começamos no dia 2 de outubro até o dia 31 de outubro, um processo para que as pessoas possam cadastrar. Eu vou deixar o site aqui embaixo para que as pessoas possam conhecer, mas você falou que você já conseguiu lá em Uberaba, através do grupo de apoio de lá, recursos de emendas parlamentares. Eu quero muito poder ajudar os grupos de apoio daqui, e você me falou que a ANGAD pode até contribuir no sentido de organizar a documentação desses grupos. Queria que você pudesse também já nesse momento falar a respeito disso. A gente lá em Uberaba já recebeu emenda tanto municipal quanto federal. A gente já conseguiu, estadual acho que não, mas foi federal e municipal. E sim, a gente precisa ser pessoa jurídica, é uma luta constante da ANGAD, que os grupos entendam a importância dessa personalidade jurídica e de ter toda a documentação necessária para aplicar para essas emendas, porque realmente assim, a gente não tem, enquanto grupo de apoio, a realidade é muito diferente, mas no geral a gente não tem uma verba que entre com frequência. Então as emendas são o que realmente fazem com que a gente consiga implementar projetos, né? A ANGAD não tem como resolver o problema de todo mundo, mas a gente tem pessoas que têm o know-how de qual caminho seguir, né? Então, aos grupos, especialmente agora falando aos grupos de São Paulo, mas vale para todos, que procurem a gente, quem está aí com pendência de documentação, para que a gente possa, com as pessoas que têm já o know-how, ajudar para que o caminho seja feito da melhor forma e mais ágil possível, para que ainda possam concorrer. É muito dinheiro, vai dar para fazer bastante coisa. E para gente que não tem verba, gente, é o que salva. É o que salva. Até porque, assim, eu vejo muitos grupos de apoio que têm um trabalho incrível e que às vezes não consegue se organizar para poder receber um recurso. Às vezes a gente acaba indo, às vezes, para o atendimento institucionalizado, que obviamente que merece todo o nosso carinho de sempre, mas que já tem outras fontes de recursos que são encaminhados. Então, a nossa ideia é poder difundir isso, principalmente para os grupos de apoio, já que não tem um financiamento frequente aí para poder cumprir as suas atividades. No mais, Jussara, eu acho que é agradecer você aqui pela gentileza, deixar os microfones aqui à sua disposição para finalizar. Acho que você tem uma rotina ainda aqui em São Paulo ainda a ser percorrida, mas seja muito bem-vinda. Minas Gerais e São Paulo tá aqui do lado, tá pertinho. E eu tô só uma ponte de distância. Só uma ponte de distância. Já experimentou o pão de queijo? Gente, eu fui recebida com pão de queijo. Que não é igual ao seu. Não é igual, mas eu fui recebida com pão de queijo. Obrigado pela participação. Obrigada pelo convite, Caio. Eu quero deixar sempre as portas da ANGAD abertas. A gente é muito feliz em firmar essas parcerias, né? Só os nossos grupos de apoio, só a nossa boa vontade, nós trabalhamos com voluntários sempre, então só a nossa vontade de fazer acontecer não transforma. A gente faz, todo o tanto que a gente faz não é o suficiente se a gente não tiver quem ocupe os lugares de poder e vista a nossa camisa. Então é muito bom estar aqui, é muito bom partilhar nesse ambiente que tem um alcance tão grande e que pode realmente fazer com que as coisas aconteçam pra gente lá na ponta, né? A gente é todo mundo
partezinha dessa grande engrenagem e que bom que a gente pode somar forças, que bom que a gente pode contar aqui com o Legislativo. A gente está de portas abertas, sempre à disposição, especialmente se tiver pão de queijo, Vamos fazer. Para a gente trabalhar junto e implementar várias coisas que já estão previstas muitas vezes, mas que falta aquele shiftzinho para poder as coisas acontecerem. Exatamente, para fazer acontecer. Sara, obrigado pela gentileza, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui. São Paulo te acolhe de braços abertos. Obrigada. Sempre. A vocês que acompanham a gente aqui no podcast Pode Chegar, mais uma entrevista. A gente vai seguir dando sequência às principais temáticas que envolvem o mandato, mas também recebo sugestões de temas que estão na atualidade, que possam fazer jus com o que vocês pensam aqui sobre uma casa legislativa. Muito obrigado, até a próxima. Valeu.